Cara, quando vocês eram criança, e uma criança burra dos anos 90 mesmo, assim, criança raiz, que não sabe inglês, só tinha informação de revista, era uma revista por rua que todos os amigos trocavam. Vocês tinham algum jogo que vocês não entendiam porra nenhuma do que estava acontecendo? Vocês não falavam a língua, às vezes era até em japonês. E vocês amavam jogar mesmo assim, jogavam tipo as duas primeiras fases, nunca passava das duas primeiras horas de jogo, no máximo. Não entendiam nada, mas era um jogo que vocês amavam e amam até hoje. Pra mim, esse jogo era Soul River do PlayStation 1, que é um jogo que eu não entendia nada, mas eu achava incrível ele ter as asinhas barra cachecol, que, cara, como que você não vai gostar de um cara que usa asas de cachecol e um cara com espada feita de maldade de LED? Meus amigos, nos anos 90 não tinha tantas espadas feitas de maldade quanto tem hoje em dia. Ele foi inovador. E a cara, ele não ter a parte de baixo do maxilar, ter só os dentinhos de baixo, e aí ele fazia e chupava as almas. Cara, o Andrezinho de 7 anos de idade, que não sabia o que estava acontecendo, tinha todas as informações que ele precisava para gostar desse jogo. Nunca passei do tutorial? Não. Não sei o que estava acontecendo? Não, mas eu adorava esse jogo. Então, como eu queria testar um pouco de cores um pouco mais vivas, um pouco mais neon, e eu queria fazer essa pintura um pouco mais de carne viva, assim, realçando a musculatura, e eu queria dar esse efeito de parecer que o olho tá aceso sem usar LED, sabe? Eu achei esse modelo, e eu achei legal fazer a pintura dele, e eu vou mostrar um esquema para vocês de economizar resina, que, cara, funciona muito bem. Porque se você vê aqui, se eu fosse imprimir ele inteiro, essa base aqui, ela ia ter gastado tanto ou mais resina do que ele. Se bobear, mais ou menos a mesma quantidade. E, cara, para uma base genérica dessa que não tem nada, ainda se ela tivesse alguma informação aqui, alguma coisinha diferente, mas, cara, é um monte de pedra genérica. E eu vou mostrar para vocês depois, o modelo desse aqui é umas pedras bem pior que isso, meio arredondada, sem detalhes, sabe? Eu vou ensinar vocês como fazer essa base, gastando tipo R$ 5 de material, no máximo, e você vê que ficou hiper detalhado, se bobear tá mais detalhado que ele até. E foi um jeito de economizar resina, economizar tempo, e você pode fazer sua própria base, funciona para vários modelos, então essa vai ser uma... Esse vai ser um tutorial de não só de pintura, mas como economizar para fazer sua resina render mais, fazer você misturar um pouco de artesanal com impressão, porque eu não sei vocês, para mim só imprimir não tem muita graça. Eu tenho que dar uma customizada e dar a minha própria cara, sabe? Porque muita gente pode imprimir esse modelo, só que ninguém vai fazer exatamente igual ao meu. Então isso faz eu me sentir menos mal de usar impressora 3D, sei lá. Enfim, fica aí, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Lembrando que eu estou pegando encomendas no Instagram, tá? Se você quiser uma peça, me chama lá. É esse Instagram que fica aparecendo aqui ou aqui, eu não sei, durante o vídeo inteiro. Então me chama lá, tô pegando encomendas. Eu quero fazer umas 20 para abrir uma lojinha com vários exemplos. Então esses primeiros eu vou dar mais desconto, hein? Então você que quer fazer parte dessa primeira leva, acreditar no meu trabalho, chama lá no Instagram, beleza? Então é isso aí e... Então, a base desse é esse monte de pedra genérico que não significa absolutamente nada. E gastaria, você ver, quase 1/3 da resina da impressão toda. Então, eu vou simplesmente fazer a minha própria. Eu estou usando pedaços de madeirinha aqui para base. Eu construí uma estrutura leve de pedaços de sobra de EVA. E eu tô calculando aqui para dar para fazer mais ou menos a mesma pose com ele. E aí eu vou usar o bom e velho papel machê. Eu vou colocar aqui papel toalha, papel higiênico, colocar cola branca, texturizar e ele vai transformar tudo isso numa formação rochosa tão complexa quanto essa aqui, sem custar 1/3 de pote de resina.
Então aqui estão as peças refeitas, eu refiz as que tinham dado erro. Aqui está a primeira leva de algumas que tinham dado erro. Então você vê que tem coisas, por exemplo, aqui, a parte do abdômen e da costela, esse deu certo. Esse aqui falhou, ó. Ele abriu o buraco, tá vendo? Tem coisas que deram errado na primeira. Por exemplo, essa perna aqui falhou no meio. Eu tive que reimprimir a perna inteira para imprimir a parte que faltava. Mas tem partes desses que estavam boas, estavam funcionando. Tipo, o rosto tá igualmente bom, sabe? Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira leva aqui, que tem partes boas. E eu vou fazer, tipo, um busto. Eu vou fazer uma estatuazinha, tipo, da cintura pra cima, assim, sabe? Fazer uma basezinha mais de boa. Usar as partes que deram certo dele aqui. E eu vou fazer, tipo, um busto desse, menorzinho, que eu posso vender mais barato. E a outra vai ser inteira. Acabou dando super certo agora. Ele tá encaixando bem. Olha que gigante essa espada dele. Vai ser bem legal pintar ela num verde bem neon. Mas esse deu certinho. Eu já lixei, ele tá encaixando direitinho. Vai ser uma pintura bem legal de fazer. Eu não consigo montar ele inteiro, só pra vocês verem ele cinza inteiro montado. Porque ele tem esses encaixes bem pequenininhos que se eu só soltar a mão aqui ele vai desmontar inteiro. Mas quando colar vai ficar bem. Aí a ideia... Deixa eu ver se eu consigo sem soltar. Eu vou pegar aqui a base que eu fiz com papel machê, que depois que eu pintar vai ficar bem melhor também. E aí aqui deu certo a proporção certinha, tá vendo? Ele vai encaixar aqui na base direitinho. E vai ficar mais legal do que aquela base genérica que vinha, que gastaria R$100 de resina. Então é isso, agora eu vou dar uma base preta em tudo. Pra gente ver o quão bem que estão os detalhes e tal, dar um primer preto de base. E depois começar a pintura dele. Aqui tá ele todo pretinho. E agora dá pra ver um pouco melhor a qualidade da impressão, como deu tudo certo. A basezinha, olha como o papel machê dá certo de criar essa textura de pedra, tá vendo? Ficou bem mais texturizada do que era aquela base genérica que tava no arquivo. Isso aqui vai pegar textura muito bom quando eu der umas camadas de cores. Eu acho que vai ficar bem mais legal. Aqui deu certinho, ele tá bem HD, os detalhezinhos. A texturinha aqui do couro, a orelhinha. Agora é o processo de pintura. Eu quero deixar ele com as cores relativamente vivas. Então eu quero deixar ele com a cara de PlayStation 1, sabe? Com as partes que tinham dado certo da primeira leva lá. Eu vou fazer esse meio busto, como se fosse uma estátua da cintura pra cima dele. Dando as primeiras camadas do azul. Primeiro olha o poder do dry brush. Olha como aquele monte de papel higiênico só com um dry brush de cinza e preto já parecem pedras ancestrais. Depois eu vou dar mais umas camadinhas de branco só nas pontinhas e um pouquinho de marrom e verde para dar umas texturas de pedra mais natural. Mas essa textura eu tô gostando, tá parecendo umas pedras meio de vulcão que esfriou, assim, ficou bem legal. Aqui você vê que eu pintei de... Esse é o azul chapado. Foca. Esse é o azul chapado. E aqui com dry brush de azul claro só nas partes altas, tá vendo? Olha, eu tô usando o azul claro para realçar a escultura com dry brush e aparecer um pouco mais essa musculatura pra cima, tá vendo? Mesma coisa no rosto dele, no cantinho da orelha. Aí aqui a ideia é, eu vou dar uns dry brushes desse de azul claro para realçar os detalhes. Aí ele tem alguns lugares onde os tendões aparecem mais, tipo o joelho, aqui o tendão principal da coxa e a ponta das garras também é meio cor de osso. Aí eu vou dar esses highlights da cor de osso e depois que eu tiver feito toda a sujeira do dry brush da pele, aí eu vou pintar os couros e as armadurinhas e o cachecol
E aí eu refino as bordinhas. Mas eu tô gostando legal, ele tá pegando bem os detalhezinhos dessa musculatura meio de zumbi dele. Eu acho que vai ficar bem legal. Terminei a pintura das cores. E já envelhecidas com um dry brush. Só que agora as cores elas estão meio vivas, chapadas demais, assim, ainda dá pra ver direitinho a divisão delas. E daria pra parar aqui até, se eu quisesse algo mais cartoon, assim, né? Mas é um gráfico de PlayStation 1, né? Ele tem que ser um pouco mais escuro, um pouco mais sujo, especialmente pro cara que é um vampiro zumbi de 500 milhões de anos, né? Então, agora eu vou dar uma envelhecida. Eu vou dar um black wash e ele vai entrar em todos os detalhezinhos e aí eu vou tirar 90% do preto e eu vou deixar ele só nos afundadinhos e nas trocas de cor. Isso vai dar uma envelhecida nele, vai separar melhor as cores, vai diminuir um pouco o brilho e vai deixar ele mais desgastado, mais realista, sabe? E aí eu acho que vai ser o toque que falta. Aqui envelheci as peças com o black wash. O preto ainda tá brilhando um pouco porque ele tá secando, mas a diferença já fica absurda, né? Você vê que ele entra nos vincos e ele deixa bem mais 3D a musculatura e dá um ar meio de desgaste, ele tira aquela vibração de coisa nova, sabe? Que funciona bastante com os panos, os couros. Aí eu tomei cuidado para manter o branco branco, né, o verde verde, e envelheci só os tecidos, só o couro. O que é para parecer que tá brilhando, eu não envelheci, né? Você vê que o verde tá limpinho. Agora para dar uma cara mais tóxica, mais viva, acesa ainda, eu vou passar uma camada fina de um pouco desse esmalte neon aqui. Que é esse esmalte vagabundo de R$2, sabe? Só que ele é ótimo para dar umas cor hiper viva. Ele só serve para dar tipo realces, assim, não dá para pintar tudo com ele porque ele não tem a consistência certa. Mas eu vou colocar um pouco dele aqui no brilho dos olhos e no brilho da lâmina de energia dele, só para ficar um brilho bem neon, bem forte. E aí talvez depois só realçar o branco por cima, mas eu acho que vai dar um contraste legal do azul com o neon. Gostei bastante do resultado. Olha, eu mesclei o esmalte com um pouco de branco, você vê que parece até que está um pouco aceso. Ficou bem neon. Eu usei um pouquinho de branco nos realces, só nas quininhas, para parecer mais ainda. Deu uma esverdeada na parte da mão que está perto da energia, né? Como se estivesse meio que iluminando de verde as coisas perto. E você vê que dá um efeito legal, assim, vendo de longe parece que está aceso mesmo. Então agora finalmente chegou a parte de montar tudo isso. Vou colar ele inteiro e eu ver o quão bem encaixa na base. Aqui para ele encaixar, eu vou aproveitar os encaixes antigos. Então aqui tem um quadradinho, aqui eu coloquei uma madeirinha, e aqui vai ter um furinho, e aqui eu cortei um furinho. Aí ele vai só encaixar, vou colocar cola, enfiar e ele vai ficar preso. E ele vai ficar preso como se ele sempre fosse parte dessa base. E o resultado final ficou assim. Cara, eu achei que ficou muito bom. Eu consegui, tipo, no olho, acertar exatamente a posição de aonde que as duas pernas iam estar. Eu tava com muito medo de construindo a base separada no olho, de que ele ia acabar ficando torto, parecendo que ele não tá equilibrado. Só que acabou que ele ficou com a perna melhor colocada do que era no arquivo original, viu? E, cara, eu fiquei bem feliz com o resultado. É uma pena que a câmera não consegue pegar muito bem todas as nuances dos tons de azul que eu usei nas fibras do músculo. Mas eu vou tentar depois fazer uns takes mais perto para vocês verem os detalhes. E eu fiquei bem satisfeito com essa textura meio de carne viva azul, com o olho com o brilho falso, o esmalte colocando umas cores meio neon, a base de papel machê que custou
sei lá, 20 pedacinhos de papel higiênico e umas 3 colheres de cola branca. E eu achei que a textura ficou super bom. Ele tá me passando a vibe do PlayStation 1, sabe? Aquela luz e sombra forçada, aquele gráfico meio exagerado. Tinha uma paleta de cores que era um pouco mais satirizada, porque eles não podiam fazer as esculturas serem tão 3D, então eles tinham que exagerar na luz e sombra pintada na textura, né? Pra dar a ilusão de ótica de que os objetos eram mais 3D do que eles eram. Então todos os jogos de PlayStation 1 têm essa estética de luz e sombra forçada, sabe? E é exatamente o que eu amo fazer nas props, nas réplicas, nas figuras que eu estou imprimindo. Então, olha, foi ótimo. Esse personagem de um jogo que eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida. Eu acho que eu devo ter chegado na terceira fase no máximo, porque eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, eu não falava inglês, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu achava o máximo que ele tinha uma capa feita de asa e uma espada laser feita de alma. E, cara, sério, adorei. Eu escolhi fazer ele com a espada e o brilho verde, porque eu achei que daria mais contraste, ficaria mais bonito e ia combinar mais, dar um pop de cor, sabe? Porque esse jogo, cara, ele teve uns 3, 4 remaster, e em todos eles fizeram os brilhos dele ter cor diferente, sabe? Tem uns que é azul, tem outros que é verde. Então eu fui no que eu achava mais bonito. É que nem as garras da mão e do pé dele, tem lugar em que é azul, tem lugar que é branco, tem lugar que é cor de osso. Eu fiz ele na versão que eu acho mais legal, assim, sabe? Com as cores vivas, só que bem desgastadas, com a textura exagerada. E as garras e o pé com uma textura meio de osso envelhecido, sabe? Pra combinar. Eu tentei seguir a anatomia da musculatura humana, de onde aparecem os tendões e os ossos, assim, tipo no joelho, na musculatura forte da coxa, da bacia. E é isso, cara. Eu gostei bastante. Quero saber o que vocês acharam. Esse foi um que eu batalhei pra fazer dar certo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o segundo feito de peças que deu errado. Lembrando que eu estou pegando encomendas no Instagram, tá? Se você quiser uma peça, me chama lá. É esse Instagram que fica aparecendo aqui ou aqui, eu não sei. E durante o vídeo inteiro, chama lá no Instagram, beleza? Então é isso aí e... Chupa a alma.